Já de volta com o nosso Manhã da Piedade e agora é hora do nosso momento de reflexão, né? Com o arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Vamos saber então o que Jesus tem para nos falar no dia de hoje. Em seguida, juntos, faremos a consagração à Nossa Senhora da Piedade. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos, é graça de Deus, para proclamar a palavra de Deus. Vamos deixar que ela nos ilumine, interpelando-nos, para que nós possamos percorrer o caminho. Ao redor dela, nossa mãe, que nos inspira, como discípula exemplar, para escancararmos as portas do nosso coração e escutar a palavra. Alimento para a nossa vida, verdadeira comida e verdadeira bebida. Temos um comentário dos sermões de Santo Agostinho para nos ajudar a abrir o coração e escutar a palavra de Deus que hoje vem nos interpelar. O Evangelho mostra-nos o Cristo Senhor caminhando sobre as águas do mar, enquanto o apóstolo Pedro, diz Santo Agostinho, ao caminhar sobre elas se afundava ao duvidar, mas logo emergiu ao confiar de novo. Isto nos lembra que o mar é o mundo e Pedro é o símbolo da única igreja. Pedro, primeiro na ordem dos apóstolos, generoso com seu amor por Cristo, já por diversas vezes responder em nome de todos. Jesus Cristo perguntara o que diziam os homens sobre sua pessoa e os discípulos expunham as várias opiniões do povo quando o Senhor de novo os interroga. E vós, quem dizeis que eu sou? É Pedro quem responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Fala em nome de muitos, expressando desse modo a unidade. Ao contemplar este membro da igreja, de Santo Agostinho, distinguimos nele o que é de Deus e o que é nosso. Então aprenderemos a não duvidar e a nos sentirmos fundados sobre a pedra, firmes e imóveis contra o vento, a chuva e os rios, isto é, contra as tentações deste mundo. Ele diz, observai o apóstolo Pedro, que naquele momento nos prefigurava. Ora confia, ora duvida, ora proclama o Salvador imortal, ora receia que ele morra. E sendo a igreja de Cristo composta de fortes e de fracos, não pode existir sem fracos e fortes. Ao dizer Pedro, tu és o Filho de Deus, mostra a índole dos fortes. Quando, porém, hesita e receia, temendo a morte, não reconhecendo a vida ao desejar que Cristo não sofra, simboliza então os fracos, que também são parte da igreja. Portanto, em Pedro, primeiro e principal na ordem dos apóstolos, no qual estava prefigurada a igreja, encontramos as duas categorias, a dos fortes e a dos fracos, porque sem as duas não existe a igreja. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca. E o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. O nosso coração endurecido nos incapacita para compreender a força do amor de Deus que a nós se manifesta. Como a Pedro, como o comentário há pouco compartilhado, feito por Santo Agostinho, como todos os discípulos que não compreendem a força de Deus se manifestando. Por isso é preciso tocar o coração, tratá-lo. Eles não tinham compreendido aquilo que Jesus tinha feito ao alimentar 5.000 homens. Entraram na barca, indo para
Betsaida, à frente, enquanto ele despedia a multidão. Depois de despedir a multidão, Jesus sobe ao monte para orar, para indicar-nos como é que nós tratamos o nosso coração e desentupimos para que ele não seja endurecido. Ao anoitecer, a barca estava lá no meio do mar e Jesus sozinho em terra. O Senhor percebe nossa luta. Percebeu que os discípulos estavam cansados de remar porque o vento era contrário. E lá pelas 3 da madrugada, andando sobre as águas, e queria passar adiante deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, até pensaram ser um fantasma e começaram a gritar. Foi quando então Jesus lhes fala: coragem, sou eu, não tenhais medo. É daí que vem a força do nosso coração e a superação de todo tipo de medo que nos paralisa. O vento cessou. Os discípulos ficaram espantados, porque não tinham compreendido o que o Senhor tinha feito a respeito dos pães. Coração endurecido, não conseguiam compreender a força do amor de Deus se manifestando. Quando compreendemos abrindo o coração, as nossas vidas se transformam. Vale acolher, meu irmão, minha irmã, para fecundar, portanto, a alma, o que nos vem dos sermões de São Próclo de Constantinopla, quando ele diz: Cristo manifestou-se ao mundo e, pondo ordem onde havia desordem, encheu-o de beleza e alegria. É essa percepção e encantamento que deve nos tocar. Tirou o pecado do mundo e do mundo expulsou o inimigo. Santificou as fontes das águas e iluminou os corações dos homens. Ilumine o Senhor nossos corações com a força de sua palavra, para que nós possamos, compreendendo-a, desdobrar esta compreensão em gestos de amor e de caridade. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário da Igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. E aí, prestaram atenção na reflexão de hoje? Pois é, vamos ficar atentos, né? Ao que o Senhor nos pede e ao que Ele tem para cada um de nós, pois Ele sempre sabe o que é melhor. E o nosso programa de hoje está chegando ao fim. Agradeço o seu carinho, a sua companhia nesta quarta-feira e reforço o convite, viu? Acompanhe tudo sobre o Manhã da Piedade por meio das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever, fazer sua inscrição lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/Manhã da Piedade. E aí você vai receber todas as atualizações do programa, né? E vai ficar por dentro dos conteúdos novos que são adicionados diariamente ao nosso canal.
Tem também o Facebook da TV Horizonte, que está aqui na telinha para você, facebook.com/TV Horizonte Oficial. Tem o site também, tvhorizonte.com.br/Manhã da Piedade. E o nosso Instagram é @Manhã da Piedade. Nós estaremos de volta, então, amanhã, quinta-feira, com muitas atrações para você, viu? Então, não se esqueça, amanhã às 10 da manhã nós teremos um compromisso. Você fica agora com imagens do canteiro de obras da Catedral Cristo Rei. E eu reforço também o pedido, o convite para você participar desta edificação tão bonita, né? Uma história de fé tão especial, tão bacana. E o telefone para você ter mais informações também está aí na telinha, 3269-3100. O código de área é o 31. Fiquem todos com Deus, uma ótima quarta-feira. Até amanhã. Tchau, tchau.